É um artefato amaldiçoado, hematófago. Com certeza tá ligado ao elemento sangue. Por isso ele se interessou pela Blue. Por isso ele absorveu o sangue. Ele rejeitou o meu, talvez pela minha conexão com a morte, mas por que ele fica mudando de forma? Talvez ele tenha algum ritual que fortaleça a aura da mansão. Não sei. Eu tive uma ideia. Eita, já vamos E aí, começar cadê a ideia? assim! Cadê a ideia, Kaisa? A casa é enigmática, né? Ai, como ela é mística. Gente, sejam muito bem-vindos à parte 2 do episódio dessa semana. Ontem a gente analisou o episódio, mas deu tanta teoria, e a gente recebeu áudio dos participantes que a gente decidiu fazer uma parte 2 dessa semana. Então, aproveite, vão lá no episódio de ontem, ouçam o episódio de ontem e continuem agora. Ontem a gente teve participação do Dani, com umas teorias que a gente analisou, umas teorias que a gente concordou, né? Acho que a gente pode dizer que concordou e confiou, né, nessas teorias, né? Sim, sim. E Acho foi que algo que a foram gente bem não tinha pensado, né? sensatas. Exato, teorias que a gente não tinha pensado. E agora a gente tem esse áudio da Kaisa. A gente tentou contato com a Madame não estava disponível, mas a gente conseguiu contato com a Kaisa. E a Kaisa fala de uma palavra difícil, até que eu nem sei o que é aquilo, o que é aquele artefato que ela fala. Mas eu acho que o mais importante é isso, né? Que ela fala que esse artefato talvez esteja ligado a um ritual de sangue. Será que pode ser isso mesmo? Será que esse artefato que ela tá falando é a estátua? Será que é a estátua? E se for um ritual de sangue, o quão de sangue precisa, né, mulher? Pobre Blue Exato. que ficou ali anêmica, colocou tudo que tinha e mais um pouco. Exatamente, né? Tipo, que vai precisar para poder quebrar esse ritual, né? Mas é que aí pode ser, tipo, juntar um pouco a teoria do Dani, que o ritual, para ter quebrar o ritual, pode ser o monstro que tá gritando aí pela casa, né? Sim, Então, realmente. não sei se pode ser isso, esse monstro. E aí ela, por ser ligado, se for um ritual de sangue, ela por ser a morte, por isso que rejeitou ela, mas aceitou a Blue, que a Blue acho que é ligada ao elemento sangue, né? A Blue tem sangue pra dar e vender, né? Exato, exato. E Então, ela é ligada assim ao elemento sangue desde o começo. Talvez seja por isso que ela é uma das escolhidas, né? exatamente. E aquela coisa que vocês falaram, que a gente comentou, que a Blue tá ferida e esse ferimento pode estar afetando ela, inclusive estar afetando ela com esse possível ritual da mansão, né? Não sei. Talvez, né? Se eles quebrarem essa maldição, esse ritual, esse monstro, talvez quebre. Ó, tá vendo? As teorias todas se amarrando. Porque se a gente seguir a teoria da casa de que é um ritual na mansão, e a teoria do Adam que a estátua é um portal, a hora que eles quebrarem o ritual, abre o portal, Exato. né? E tem isso que a Kaisa falou, que eu achei que é um detalhe muito importante também. De que a gente tem aquele bilhete de que tudo tem um começo, meio e fim. E depois a gente tem um outro dizer que diz que tudo começa com o sangue. E, e tem também um dizer, eu não sei se é no mesmo bilhete, que fala que tudo tem um começo, fim e nem sempre o mesmo meio, alguma coisa assim. Pode ser. E aí, tipo, se começa com sangue, e aí pode ser, inclusive, aquela ligação do Montevera com ela, né? O sangue dos dois foi o que precisava para iniciar todo esse ritual e acabou, culminou nessa cagada de bagunça no tempo que eles fizeram, tempo e espaço que eles fizeram, né? Que o Marcos provavelmente fez, né? Sim, mas a troco de que era esse ritual? Será que era para trazer a mãe da Kaisa de volta? Eu acho que da parte do Marcos, sim, mas a parte do sacerdote apenas para mais poderes. E aí é bom você tocar nesse assunto, Sam. Porque que acontece? A gente pediu também pro Luke comentar as teorias. E o Luke, ele dá uma visão bem legal disso que a gente está comentando. O áudio do Luke, vou pausando ele para a gente ir comentando aos poucos. Então vamos. Vamos. Aliás, vamos aqui fazer uma observação. Quanto tempo de áudio tem? O Luke, ele fez um áudio de 13 minutos. Tá, vamos lá então, peraí.
Vamos começar. Let me tell you something. Áudio, você manda assim, tô chegando, como você está? Sabe? Uma coisa assim de, no máximo, sabe, 1 minuto e meio. Gente, Luísa Sonza lançou música com menos de 2 minutos. Olha É aí, você ó. que vai gravar um áudio com mais de 2. O álbum da, Né? o álbum da Luísa Sonza tem 15 minutos. Olha aí, ó. Exatamente. Que isso? Não, mas a gente pediu, e ele fez até roteirizar, mandou até um roteiro para participar aqui do Cidade Cast. Ele fez um roteirinho e tudo. Ah, ele é um amor, né? Ele é um É, quem amor. tá falando, né? Inclusive, eu vou confessar que eu sou apaixonado por esse cara, hein? Vamos lá, eu vou soltar o comecinho e eu vou parando aqui nas partes que dá pra gente comentando, tá? Beleza. Olá, pessoas do Cidade Cast, tudo bem? Gente, eu sou o Luke, sou o player da Vanilla, tá? E hoje eu vim compartilhar as. A primeira coisa é que como você assume isso, né? Como você assume a Vanilla assim de boa, né? Sou o player da Vanilla, né? Como você dorme à noite? Uhum. Mas tudo bem, vamos lá. Doideiras, que tô pensando em teorias aí, e aí vocês é que lutem, tá bom? Então, bora lá, vai. É um pouco longo, mas eu não sei, até agora foi o que eu consegui pensar, tá bom? Ó, seguinte, até escrevi, meio que formei um roteirinho para poder não me perder, tá bom? Vamos lá. O que eu acho que está acontecendo temos o sacerdote do culto e ele quer ter o controle da realidade. Por que ele quer ter o controle da realidade? Talvez passar as crenças dele, tornar, sei lá, as crenças dele uma coisa absoluta? Não sei. Poder, ser humano querendo poder, enfim, eu acho. E aí o que acontece? Ele quer controlar a realidade, mas ele não encontrava um portador compatível com os 5 elementos, né, do paranormal neste tempo que está acontecendo o RPG, né? Então ele começou a buscar possíveis portadores compatíveis através do próprio tempo. Tipo, no passado procurando por antepassados, ou no futuro procurando por alguém que venha despertar essa compatibilidade, porque se ele já sabe no futuro que tal pessoa vai ser um portador, se ele não conseguir ter essa pessoa no futuro, ele pode, desde o começo, no presente, acompanhar esse desenvolvimento e tudo mais, manipulá-lo até que ele consiga de uma forma mais fácil até. Aqui a gente tem um ponto que ele fala que o sacerdote pode estar procurando essa pessoa que faria o ritual para dar total poder para ele, né? Tipo um avatar, né? Que controle todos os elementos, né? Isso. Porque até a Blue fala, acho que isso um pouco, alguém fala isso, né? Que, tipo, os elementos estavam em guerra porque eles nunca conviveram, ou eles conviviam em paz e harmonia até que eles entraram em guerra, né? Então tem alguém pela história que já controlou todos os elementos, né? Será que vão achar essa pessoa? Então, será que já não acharam? Eu acho que pode ser a Kaisa. A pobre sendo perseguida, e é Eu perseguida acho que pelo governo, e é perseguida pela ordem, e é perseguida pelo paranormal, eu aí é acho. nada como louca. Nossa, gente. Olga Slide na Kaisa de novo, né? Mas eu acho que ela pode ser tipo o Avatar, sabe? Poderosíssima como um samurai. A história dela tá muito parecida com a da Juliette. Da Juliette. Ela sim é que controla todos os elementos e por isso que o samurai, por isso que o sacerdote pediu para ela, né, pro Montevero levar ela, porque acho que ele achou nela o grande fator que precisava para poder fazer o ritual dele, né? Uhum. Não sei. Vamos ouvir. Leva mais tempo, mas é um caminho, né? E aí tudo isso, ele faria tudo isso, essas coisas do tempo, usando o livro do tempo, né? Que aí ele tem. Então ele, nessas pesquisas, nessas buscas, ele pode ter tido um vislumbre, alguma coisa de uma pessoa que tem altas chances de ser esse portador. E essa pessoa, eu acredito que seja a Kaisa. Eu acho que deve ter uma condição para ser o portador de todos os elementos do paranormal, algo além de ser simplesmente o portador, sabe? Eu acho que tem algo a mais sobre isso. Então, eu não sei dizer ainda o que é, mas deve ter alguma condição. Não só simplesmente ser compatível. Deve ter alguma coisa além disso, sabe? Uma condição. E aí,
para evitar também, né, que o sacerdote ele colocasse as mãos na casa, né? Aí entra o Marcos junto de sua companheira. E aí eles fizeram uma coisa com a filha deles, né? Que afetou não só as memórias da filha, né? Como também afetou as linhas temporais. Aí que tá, a gente não tinha pensado nisso, né? Da mãe da casa tá envolvida nisso. É porque a gente não sabe, assim, a gente não sabe nada, né? A gente não sabe, né? Quem que é a mãe da Tipo, casa? tipo, a gente já sabe muito pouco do pai da Kaisa. Exatamente. Já sabe muito que é o que cita na história. Imagina a mãe que É o nem que comenta, né? cita. Aí imagina a mãe, tipo assim, sabe? A gente nem sabe se esse povo realmente tá morto. Exato. Aí aparece a outra lá falando que eles não estão mortos. Aí, nossa, já puxa um negócio, bicho. Nossa, tá tão com uma bagunça. Porque Exato. Eu não sei, realmente, eu não tinha pensado em nenhum momento da mãe da Kaisa estar envolvida nisso. Eu achei que a mãe da Kaisa estava morta desde sempre, né? Tipo assim, e aí depois o Montevero, inclusive, usou a Kaisa para isso, mas pode ser que não. A teoria que o Luke levanta aqui é de que a mãe da Kaisa ajudou na corrupção da Kaisa, né? Mas tipo, eu penso assim, será que esses pais entregariam a sua filha pra esse cara? Aí a troco de quê também, né? Tipo, porque, show, ela controla todos os elementos. Tá, mas quem controla é ela, não é ele. Exato. Então o que é que ele vai fazer? Vai matar ela, pra poder ficar com o controle. É um pouco. É depressivo, né? Assim, que é isso? Choras triste, mas não. Mas é que é isso, tem alguns cientistas, vai entrar no quesito cientista maluco, né? Que cientista maluco, sei lá, faz qualquer coisa em nome das ciências, né? Até É, entregar sua própria filha pra qualquer tem coisa que isso seja, né? também. É, às vezes ele entregou na inocência também, né? A gente não sabe o que foi prometido pra ele. Exato, Pode né? ser que falariam que ia ser um tratamento médico, pode ser que a Pode casa ser que desde tirariam pequena. dela, né, sem matar É, ela. às vezes a casa é doida desde pequena, Sim, né? pode Aí É, ser. com levaram ela pra certeza. psiquiatra. Exato. Bom, deixa eu continuar aqui as teorias do Luke. Né? Ou seja, talvez a gente esteja presenciando uma realidade por cima da outra. Ou seja, o passado, o presente e o futuro, os três ao mesmo tempo, sabe? Isso Isso aqui parece aquele filme do Nolan lá, né? Imagina, tipo, passado, presente e futuro misturados. Nossa, uma Tudo em todo confusão, né? lugar ao mesmo tempo. Exatamente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? porque mexeu no tempo, coisa maluca e tudo mais. E aí isso também pode ser uma resposta do motivo da gente ver de pessoas que já estão mortas, como flickers, dizendo que estão vivas, mas elas estão em outro tempo, estão em outro lugar. Não sei. Talvez seja por isso que tem pessoas vivas, mortas, estando vivas, conversando com a gente. Enfim. Aí, sendo assim, a Kais ela perde suas memórias por conta do seu pai e de sua mãe, e se ela se lembrar, né, dessas memórias, se ela recobrar essas memórias, ela pode ativar essa possível condição de compatibilidade, né? E talvez ela pode afetar ainda mais o tempo. Será que é isso? Que eles tiveram que apagar a memória da casa porque a casa. Tipo uma Jean Grey mesmo, sabe? Uhum. Ou E uma até feiticeira. o próprio Eng, né? Exatamente, o próprio Eng, O que ele Eng, fica sim, congelado lá, né? sim, ele perde alguma das memórias e algumas coisas servem como gatilho no decorrer da série, né, do desenho, Sim, pra ele conseguir dominar os outros elementos. exato. Porque pode ser isso, que a casa é tão poderosa que os pais dela viram um jeito de tentar salvar a vida dela, fazendo ela ter um apagamento da memória, né? Uhum. Isso é Será? interessante. Talvez acreditando porque a filha deles fosse ter, aí, entre aspas, uma vida normal, tentando Sim, proteger. E pode por isso ser. que ele se culpa hoje, Pode achando que é um ser monstro. que ele tentou fazer o bem, cagou tudo, né? Vamos lá. Eu acho, né? Então, assim, tirei o Marcos e a sua companheira tirou as memórias da Kaisa, para ela não ativar, não saber como ativa essa condição de ser a portadora. E aí bagunçou o tempo, deu chabu e é isso. Então por isso que ela não lembra. Mas aí que tá. Todo esse rolê do sacerdote tentando raptar a Kaisa e a mesma tendo suas memórias apagadas pelo seu pai e a mãe aconteceu não com os respectivos Marcos e companheira deste tempo, e sim de um outro tempo.
talvez o Marcos e a companheira dele de um futuro ou de uma outra linha temporal que entraram nessa linha temporal onde a gente está para salvar a filha, né, a custo das memórias delas, e sendo assim o Marcos da atualidade, o Marcos dessa linha temporal que está acontecendo no RPG, de tudo mais. Esse Marcos, ele não sabe que tudo isso aconteceu, e aí, de uma hora para outra, ele só encontrou sua filha e sua filha estava sem as memórias. Eita, aqui já Nossa, aí me começa. deixou um pouco confusa. O que ele tá falando, que eu entendi assim, é que, por exemplo, a Kaisa já fez a merda no futuro. Ela já acabou com tudo. Ela é a grande vilã e acabou com tudo no futuro. E aí, só que os pais, o Montevero e a mãe dela, né, sabiam que podiam evitar isso, vieram pro passado para tentar apagar as memórias da Kaisa do passado, que é o nosso presente, e com isso tentar evitar a merda que aconteceu no futuro. A pobre, agora é por isso que ela tá enlouquecendo, é justificável, né? Não, aí pode ser, né? Não sei, mas nossa, que viagem, né? Nossa, que viagem. Nossa, eu tô dor de cabeça agora, mano. Tá, mas aí pensando nesse conflito, qual seria a solução? Então, eu acho que aí, nessa teoria, o Marcos Montevero do futuro achou que se apagasse a memória da Kaisa no nosso presente, ela não saberia como fazer a merda no futuro. Entendeu? É um tiro no escuro. Né? E ela tá Então. aprendendo bem a fazer merda. Pelo jeito, não deu muito certo, né? Ela tá Pelo bem jeito, não, espertinha nesse quesito. pelo jeito não deu muito certo, porque a casa tá tudo cagado, o nosso presente tá tipo cancelinha ferrada, várias cidades ferradas, então, tipo, não deu muito certo se ele fez isso, né? Uhum. Por isso que ele se acha um monstro, talvez, também. Pode ser, né? Pode ser, mas aí qual Montevero você acha um monstro? O do presente ou do futuro, né? E... Eu acho que talvez o. Não tenho capacidade pra opinar. eu acho que. Não sei. Não sou capaz, então. não. Ó, o Luke confundindo o Cidade Cast, hein? É mole, menina. Vamos lá. Então, de uma hora para outra, sabe? Então, é como se fosse um Marcos de outro tempo veio com sua companheira, tirou as memórias dela para evitar que ela seja uma portadora, e aí não sei a que custo isso levou, mas desgraçou o tempo inteiro, será que? E aí eles foram embora, não sei o que aconteceu, mesclou lá o tempo, e aí o Marcos desse tempo, né, que estava aqui de boa, tranquilo, curtindo a filha, estudando e tal, no dia seguinte encontra a casa e a casa não lembra de nada, porque simplesmente aconteceu, e ela não sabe explicar porque é isso, sabe? Enfim. Ou seja, né, no geral, eu tô falando de dois Marcos, né, o atual, que não sabe o que aconteceu, né, que nem eu falei, e o que fez a casa perder as suas memórias para salvá-la, pode ser o Marcos do futuro, de outra linha temporal, sei lá, enfim. Mas por que a Kaisa? Bom, pelo que eu me lembre, né, não sei se eu estou errado, mas pelo que eu me lembre, a Kaisa, ela estava bagunçando os elementos, né, se não me engano, não sei se eu estou confundindo. Mas, se não me engano, acho que ela tá bagunçando os elementos, alguma coisa do tipo. Tava aproximando, misturando, não sei. Tava acontecendo alguma coisa com os elementos e ela estava envolvida ali no meio. Além de que, eu acho que a mansão atual que a gente tá agora, ela passou a existir, ou ser como ela é agora, toda escura e tudo mais, cheia daqueles monstros estranhos, eu acho que ela é desse jeito porque ela e a Vanilla tiveram uma aproximação muito grande, ou seja, elemento morte com elemento medo. E talvez essa aproximação muito grande das duas chegando a mais de 50%, 50%, não lembro, afetou de alguma forma, ativou alguma parte dessa condição de ser a portadora, dela ser a portadora, não sei. Aí tá, né? Tipo, o Luke levantando a possibilidade de a mansão, de quem ter alterado a mansão foi a Vanilla, o encontro da Vanilla com a Kaisa, né? A ligação da Vanilla com a Kaisa, né? Do elemento medo com o elemento morte, né? Meio que faz sentido, né? Então faz, porque aí você Sabe como que o universo vai reagir lidar, a né? elementos juntos, né? Exatamente, exatamente. É uma boa teoria. Vamos ver. Mas o porquê que eu acho que a mansão é porque eu acho que tem algumas características do elemento medo e do elemento morte que estão presentes ali
naquela mansão. Eu ainda acho também que tem algumas características do elemento de sangue também, por conta da estátua, da Blue e tudo mais. Então, eu não sei, talvez seja um 3, porque a casa depois criou um vínculo com a Blue no primeiro episódio, né? Não sei, a gente não sabe, mas eu acho que pode ter alguma coisa aí, certo? E a Blue nessa história toda? Eu acho que o vínculo da Kaiser e a Blue aconteceu puramente porque a Kaiser meteu o bedelho ali quando ela estava machucada, ela foi lá, tocou, e aí criou-se um link, né, uma conexão entre as duas. A Kaisa sendo curiosa, né? Uhum. Botou o dedão lá na ferida, ferrou. Agora criou o vínculo. É. Então, tipo, Pegou o Luke, bichinho, menino. Pôs a mão no machucado dos outros, olha aí. a gente chegou a defender que a Kaisa e a Blue eram até parentes em outros episódios, né? Mas aqui o Luke defende não, que a conexão foi criada apenas pelo toque da Kaisa, né? No ferimento. Eu acho que é só por conta disso. E também porque a Kaiser também era uma possível portadora, né? Então foi criada essa conexão entre as duas. Então a Kaiser, como se fosse uma esponja, tocou na portadora de sangue, criou um vínculo ali, ela também pegou um pouquinho do elemento de sangue, quem sabe? Não sei. Eu acho que a Kaiser e Blue só tá acontecendo esse link por conta dessa aproximação da Kaiser de ser curiosa e tocar na Blue, e é isso. E a cidade de Cancelinha? Bom, depois que a casa mostrou uma teoria sobre a cidade de Cancelinha, 3 deuses e Carpazinho formando triângulo, eu acredito que a cartada final dos sacerdotes para obter a portadora seja um ritual de grande magnitude, ou vai envolver mais 3 cidades e formar um símbolo do paranormal, alguma coisa do tipo, sabe? Talvez invocar um portador da relíquia para capturar a portadora, ou usar toda essa área como pagamento para um dos portadores da relíquia. Porque aí são 3 cidades com problema, né? E aí as 3 cidades, segundo até na própria no VOD, a Madame monta esse triângulo das 3 cidades. E aí pode ser isso, elas estarem criando um grande ritual entre as 3 cidades, juntando as 3 cidades, né? Será que em cada estado tem uma relíquia? Então pode ser, né? Que cada cidade tem uma relíquia e aí meio que estão se fechando, né? Porque Cancelinha tá fechada agora, né? É uma coisa meio relíquia já morta, né? Tipo, são 3 Sim. relíquias. As 3 relíquias com um bruxo só faz ele o mais forte. Exatamente, exatamente. Forma esse triângulo. Então Lembrando que o mestre é Harry Potter maníaco, né? É Potterhead. Potterhead, então pode ter sentido aí, hein? E, inclusive ele tem uma tatuagem das Relíquias da Morte. Se a JK transfóbica souber disso. Vamos continuar. Que viados estão fazendo isso e que 2 não binárias estão na história dela. Bora, circulando. Circulando. Deus da morte como relíquia da morte ou o diabo como relíquia do sangue, sabe? Eu acredito que Cancelinha se tornou um santo berço também, e que as demais cidades vão se tornar, e se isso se concretizar, se elas de fato, as outras cidades se tornarem um santo berço, vários santos berços, se isso realmente acontecer, então talvez a gente encontre o Deus da morte em algum ponto da história. Mas se as demais cidades, né, será que encontram um Deus da Morte ou o Deus da Morte já está entre eles? Ih, será, menina? Será que ele está disfarçado ali entre eles já? E é um dos 4 players? E será que a Vanilla vagabunda? Ou a Kaisa, a Vanilla ou a Kaisa? E aí a Blue ou o Adam, né? A gente não tá esperando nenhum dos dois. Agora, sabe o que é pior? A gente tá colocando tudo em cima da Vanilla e da Kaiser e de repente foi a Blue ou o Adam. Exato. Aí a Blue Eu o Adam. acho que o Ada ainda vai surpreender. Ainda tem plot pra entregar, porque assim, Pro bem ou pro mal? Você acha que ele vai. eu acho que ele vai dar um surto. Não um surto, assim, eu acho que ele vai ter muito da história dele revirada. E a gente já tá caminhando muito pro final da temporada. Tem pouco tempo. Sim, faltam 3 Então acho que vai episódios. acontecer muita coisa muito rápido na vida do Adam, assim. Que vai deixar ele meio pra lá do que pra cá, sabe? Sim, sim. Não sei. Vamos ver o que mais que o Luke tem pra falar pra gente. que forem se envolver, se é realmente acontecer, se tornarem coisas diferentes, elementos diferentes, uma cidade para energia, outra para sangue, etc., talvez esse enorme ritual seja para forçar a condição no possível portador compatível, ou seja, na Kaisa.
seja um trunfo, uma cartada final desse culto, desse sacerdote, para poder ter esse indivíduo compatível, né? E o Adam, desculpa, e o Adam? Onde o Adam entra nisso tudo? Eu acredito que o Adam será a chave para iniciar todo esse plano das cidades. Talvez ele seja a energia que irá ativar tudo isso, uma corrente elétrica que vai juntar e unir todos esses pontos, sabe? Talvez ele seja tipo o abre-alas, sabe? Tem todos os elementos, tem todos os ingredientes, precisa botar tudo dentro de uma tigela e misturar e tá pronto. Eu acho que o Adam vai ser isso. Eu acho que ele que vai dar o pontapé e se isso acontecer, ele surta. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Ó, o que você tá falando aí, Sam, de que o Adam pode ser que ele surte, né? Eita, menina, sim. O grande mocinho da temporada vai ser o surtado. Eu acho que seria um plot que eu iria gostar. O mocinho virando vilão, ai, que Vilão. delícia. Será? Ele vira vilão, ele morre, né? Geralmente, aí vai perder o padrão. E aí? Mas aí assim. Deixa pra lá, acho que ia ser informação demais. Ó, o mestre já censurou. O mestre já censurou uma vez, não deixa ele censurar a gente de novo. Hein? Não, agora eu sou uma garota comportada. Exato. E a Vanilla, o que a Vanilla... E aí, onde a Vanilla se encaixa nisso tudo? Eu acredito que a família de assassinos que criou a Vanilla está envolvido eles têm um interesse no paranormal também, por dinheiro ou poder e tudo mais, e que eles sabem da aproximação da Vanilla com o paranormal, né? E sendo assim, eles a usam para ser uma ponte para um possível mercado, né? Entre aspas, mercado, né? Ou seja, matar pessoas e as criaturas do paranormal por dinheiro e poder, entendeu? Então, eu acredito que ou eles estão caminhando lado a lado com o culto, ou eles estão, sei lá, simplesmente usando a Vanilla de ponte para ter mais mercado, sei lá, para ter mais lucro, enfim. Aí a Vanilla pode ter sido contratada por quem para matar a Kaisa. Né? E aí entra a nossa teoria, né? Exatamente. Às vezes eu acho que a Vanilla tá ali nem contratada, assim, mais por obrigação da família, sabe? Sim, sim. E a Kaisa é meio que o grande tesouro. Pode ser, exatamente, E né? aí tem várias pessoas caçando a Kaisa ao mesmo tempo, sabe? Sim. Olha a história da Juliette aí mesmo, hein? Olha aí, Sim, e a Vanilla é uma dessas pessoas. Que foi contratada para caçar a Kaisa, mas Exatamente. E aí o ela não amor só... Só que talvez a encomenda seja de levar a Kaisa viva, será? por exemplo. Porque ela queria ir sozinha com a Kaisa, né? Exatamente. A Kaisa morta não vai fazer muita diferença. Ela queria ir sozinha com a Kaisa, só que a Kaisa não pôde por causa da ligação com a Blue. Vamos continuar. Eu acho que é isso que se encaixa a Vanilla. A Vanilla tem seus objetivos próprios ali, meia doida, mas no geral é o que eu posso dizer, né? E tem mais uma coisa também. E o Tomás? Sim, eu lembro do Tomás. Aquele bilhete que ele conseguiu ao matar um dos inimigos em sua jornada a solo, ali durante a noite, dizia: tragam ele a todo custo, matem se for preciso. Ou seja, o Tomás ele poderia ser um grande candidato para ser o portador dos elementos, e se isso for verdade, só do portador estar morto já é o suficiente para ser uma resposta sobre ser ou não um portador compatível, sabe? Então, se o Tomás realmente fosse um portador compatível, ou mais próximo de ser compatível, mesmo que ele estivesse morto, o culto poderia usá-lo mesmo assim para botar os elementos todos? Será? Será que estar vivo ou não faz diferença? Aí vai no que você perguntou, né, Sam? Se faz ou não diferença, teoricamente, então ou a Vanilla já teria matado a Kaisa, ou pelo jeito faz diferença, né? Se ela quer ela viva, né? Eu acho que depende de quem pediu, assim. Porque pro culto pode ser que morto já ajude. Talvez eles estejam alimentando ali a estátua de sangue, por exemplo.
Sim. Mas para a família da Kaisa, que são mercadores, para a família da. Mas para a família da Vanilla, que são mercadores, pode ser que faça sentido tê-la viva. Que ela seja mais cara viva. Sim. Pode ser. Não sei. E se ele estivesse morto, usariam o corpo dele do mesmo jeito, ou tentariam capturar o Tomás vivo em outro tempo? Eis a questão, sabe? Tipo, o cara tá morto. A gente faz os testes, deu que ele era compatível. Então vamos em outro tempo para buscar ele, sabe? Por isso que tanto faz vivo ou morto. Se bem que vivo é mais fácil. Mas se for difícil de trazer ele vivo, tragam morto, porque aí a gente busca em outras linhas temporais, em outro tempo. Não sei também, né? Enfim, até o momento é isso o que eu acho, tá? Eu acho que tá tudo sendo arquitetado pelo culto. Eu acho que o Marcos, ele foi meio que uma vítima, porque eu acredito que o Marcos, ele não seja uma pessoa maldosa. Eu acredito que o Marcos, ele não seja uma pessoa ruim, ou, sabe, nada disso. Eu acredito que o Marx seja só um cientista, que ele seja uma pessoa curiosa, que seja uma pessoa de pesquisa, de estudos de campo e tudo mais. Pode ser, inclusive, de tipo, a Kaisa ser tão curiosa porque o pai dela era muito curioso, né? Eu ainda tô em dúvida se o Marco é bom ou ruim, sabe? Se ele foi com boas ou más intenções. Então eu acredito que o Marcos, ele, nessa história toda, ele só estava querendo arrumar uma forma de trazer, de consertar ou de trazer sua filha de volta às memórias, sabe? Porque o Marcos da nossa realidade, desse tempo, ele não sabe o que aconteceu. Talvez, né? Ele não saiba. E aí, nisso tudo, sei lá, ele tenta trazer ela de volta, aí ele paga um preço grande, ou então ele descobre que foi ele mesmo do futuro que fez isso, aí por isso ele se sente culpado, ele se acha um monstro, sabe? Muitas perguntas, né? E eu acho que a Casa está escondendo o jogo, sim. Tem muitas coisas aí que eu acho que ela está escondendo, como a Blue também tá. E o Adam, eu acredito que ele deve ter alguma coisinha ali na carta na manga. A Vanilla também tem, gente, com certeza, tá nítido. Mas eu acho que é isso, tá bom? Espero que não tenha ficado tão confuso, tá? Qualquer coisa, manda um zap, bebê. Beijos, bom cast para vocês. Eita. No fim, ela falou que desconfia da Kaisa também. Desconfia de todo mundo. Estamos de olho. Ela desconfia da Kaisa também. É a grande pergunta, né? Quem é a grande vilã? Quem é o grande vilão ou vilã dessa temporada, né? Eu não sei. Vilã. Apesar de todo esse áudio maravilhoso do Luke, eu não confio na Vanilla mais, hein? Depois daquele sumiço da Vanilla. Então, falou, teorizou sobre todo mundo e sobre ela mesma. E aí? Vanilla viu Vanilla mesma... por quê? Porque correram. Vanilla correu pela casa sozinha por quê? Eu não quis ser censurada pelo mestre, né? Olha. Será? Eu acho que a Vanilla quis botar a culpa nos outros e tirar o dela do reto. Faça isso que ela tá jogando a gente contra os outros, né? Você não me engana não, viu, sua vagabunda? Tô de olho. Ai, meu Deus. Gente, muito maravilhoso. Big Players, muito obrigado. Gente, a gente perguntou pra Amanda, também pedimos a opinião da Amanda também. A assessoria dela falou que não, que que não está disponível para a grande imprensa. Foi uma humilhação assim. Ela falou que no momento não tem nenhuma teoria que ela possa afirmar, assim, sabe? Então ela falou que não sabe o que tem passado na cabeça do mestre, meu querido mestre. Você tá escondendo o quê, Dona Blue? Mas que tudo começa pelo sangue. Ela tá também seguindo aquela teoria, daquela ideia que começa pelo sangue. Mas que ela acha que o grande plot é a ligação da Kaisa com a Blue. Que talvez isso seja o grande plot da temporada. Não sei. Pode ser, né?
Mas eu queria agradecer a todos os players que participaram, que mandaram os áudios, que mandaram as teorias. Gente, muito obrigado mesmo. Mandem mais teorias. E vocês que estão ouvindo, podem escrever teorias lá durante o VOD também, que nós vamos estar lá comentando e falando se vocês são malucos ou não. É. Vocês são malucos ou não. Gente, no episódio de ontem, a gente não falou os destaques da última sexta-feira, então a gente deixou para falar hoje. Então, vamos falar. Quem foi pra você o destaque do último episódio do RPG? Eita, menina, música de suspense. Tananana. Vamos Quem falar primeiro, três. Marlinha? Pode ir, Sam, primeiro. Não, vou ficar por último dessa vez. Vou ficar por Me imitando? Não acredito. Quem você acha, Marminha? Ah, com certeza a Blue, né, menina? Vamos A ser Blue, sinceros né? aqui no segundo. Sincero que a mulher entregou, a mulher fez tudo, menina. Exato, né? A Blue foi um personagem que que a gente falou, apontou no episódio de ontem, né? Ela salvou a Vanilla, ela enfrentou o monstro, ela deu sangue, ela criou arma, que não tinha mais o que ela fazer, né? Ela deu sangue, bicho, ela deu a vida, mano. Literalmente, O né? caminhão dela foi fom, passou por todo mundo. Traçalhou Exatamente. everybody. Voto da Marminha na Blue. Você quer ir depois de mim? Quer que eu fale primeiro, Sam? Pode ir. Tô Eita. analisando. Eu queria fazer 2 destaques, gente, porque eu acho que foram destaques diferentes no meu modo de ver, assim. Eu acho que a Madame, minha queridíssima esposa, ela entregou demais naquela interpretação da Kais ali vendo o pai dela, voltando da visão do pai dela, e ela chorando copiosamente. Eu conheço o Grey, e para ele chorar é bem difícil, e ele conseguir chorar ali, expressar todo aquele sentimento, eu achei maravilhoso, assim, entregou demais a interpretação, foi uma coisa arrepiante, assim, voltem lá no VOD, assistam de novo, porque realmente foi incrível essa interpretação. Valeu muito. É isso que a gente fala, né? Que a Marminha fala, que a gente gosta de ver como se estivesse assistindo um filme, né? Sim. E eu acho que ali deu pra gente ver muito bem a cena, né? Dela desesperada, querendo voltar pra escada, querendo ver o Marco de novo, chorando pelo desespero de não saber quem ela é. Exato. Nossa, eu me arrepiei totalmente naquela cena, assim. Entregou. E a Blue entregou na partida inteira, assim, né? É que eu falo, a Blue salvou a Vanilla sem gostar da Vanilla. A Blue cortou as 2 mãos para doar o sangue, literalmente, e jorrou sangue lá na estátua para ver se a estátua acontecia alguma coisa. Depois ela foi capturada, né? Pela banheira de sangue. Ela voltou 50%, né? Do paranormal. Atingindo 50%, e ainda formou uma arma de uma machadinha do próprio corpo e matou o monstro. Ela simplesmente fez tudo nesse episódio. Mulher, pelo amor de Nossa senhora, então eu acho que assim, pra mim, os grandes destaques desse episódio foi a Blue, que fez tudo, e foi a Madame que entregou uma interpretação incrível naquela cena maravilhosa. E você, Sam? E agora? Vamos lá. Foto de Minerva, hein? Quem foi? Olha, pra mim também eu não posso deixar de falar da Dona Blue. Ela colocou porque ela tá sempre ali na maciota e aí quando ela sai, ela vem com tudo, né? Sim. Aí ela bota pra aturar e prendeu muito. Por exemplo, como na cena que ela foi super impulsiva lá com a moeda e dessa vez ela me surpreendeu igual. Assim. Fiquei bem feliz. Fiquei em euforia naquela situação onde ela cortou uma mão e ela viu que não era talvez o suficiente. Ela falou, pois eu vou cortar a outra. Exato. Se a estátua tá gostando, a gente vai continuar. Exatamente. Ela foi com a cara e com a coragem. E lembrando que ela tá com a ferida na barriga ainda, né? Exatamente. Então, agora ela tá com 3 ferimentos. Exato. E com coragem, vamos lá e vamos ver o que vai dar, independente das consequências, né? Nossa, tava com clima de final de episódio já, né? Exatamente. Muito bom. Esse episódio foi assim, do baralho. O meu shout-out vai aí para a Dona Blue. Kaisa, um beijo, te amo. Entregou tudo na atuação. Ai, gente, é isso. Nossa senhora, episódio
precisar de 2 CidadeCast, é porque é um episódio que, né? Foi de estourar. Episódio de estourar. Mas não esperem isso toda semana, tá? Senão o Sam vai processar, vai entrar em greve de que nem o Sindicato dos Atores e dos Roteiristas. Não, vamos ter que usar IA. Eu que coloco uma IA pra pegar a minha voz, aí você me produz, aí eu assino o papel, tá ótimo. Sam, madrinha, muito obrigado por mais esse episódio. Dose dupla na semana. E amanhã tem episódio, antepenúltimo episódio do RPG, né? Muito ansioso para que vem aí, que eles vão enfrentar esse monstro. E vamos ver o que vai acontecer, se alguma das nossas teorias se confirma, quem é o grande vilão, quem é a grande vilã, né? Vamos ver o que acontece. Amanhã é episódio de batalha, né, menina? É episódio de batalha, e vai ser, acho que batalha, mas eu acho que tô esperando muita história amanhã também. Como você diz, né, já tá chegando na reta final, vamos entregando, né? Exatamente, vamos soltando aí o papo, vamos soltando todas as informações, todos os babados. Chega de mistério, né? Chega de mistério. Que isso? Minha Pra que cabeça vai mistério? explodir. Exato. A Madame falou que ela estava muito ansiosa pelo episódio de amanhã, que ela acha que muita coisa vai acontecer de história amanhã. Tomara, né? Que a gente esperava morte. Não, eu já não acredito mais, porque toda semana tem uma promessa. Ai, não sei quem vai morrer. Ai, porque eu tô chorando aqui, tô escrevendo aqui o meu funeral. Aí chega na hora, e aí? Nada. E aí? Então, E aí? eu estou cansada de falsas promessas, de fake news. Não acredito mais. Ai, gente, é isso então. Beijinhos. Amanhã também tem episódio do Cholas Cast, primeiro episódio de aniversário de setembro. Nós fazemos aniversário. O primeiro episódio amanhã tem surpresa, hein? Então amanhã, ó, o dia inteiro de coisa para vocês acompanharem. @CholasCast em todas as redes sociais e em todas as plataformas e no YouTube. E o RPG, A Cidade no Tempo. No YouTube tem os VODs, no Twitter e no Instagram também tem as redes sociais do RPG. E amanhã também. Nossa senhora, amanhã tem bastante coisa, hein? E amanhã tem a live às 9 horas no canal da Madame GBZZ na Twitch com o episódio da semana. Certo, gente? Nos vemos aqui no CidadeCast na semana que vem e no CholasCast amanhã. Beijo, gente. Tchau. Até semana que vem.